Olá, hoje a pergunta é quais são os conceitos de ciência dentro da política científica, tecnológica e de inovação? A resposta a essa pergunta ela exige reconhecer como argumenta a professora Lea Velho, que é professora da Unicamp, no livro Conceitos de Ciência, Política, Científica, Tecnológica e de Inovação, publicado em 2011. Ela argumenta que a política de ciência tecnológica e de inovação não é neutra e nem puramente técnica. Ela é estruturada por um conceito dominante de que, em cada período histórico, há um conceito dominante de ciência. Para ela, a evolução da política científica, tecnológica e de inovação está relacionada com a evolução do conceito de ciência. Esse conceito modela a lógica da política, seus instrumentos e também seus mecanismos de avaliação e as suas formas de gestão. A professora Lea identifica 4 paradigmas históricos, cada um deles baseados no conceito específico de ciência em uma época. O primeiro paradigma é o da ciência como motor do progresso. Predominantemente no pós-Segunda Guerra, até o início dos anos 60. Nesse período, a ciência ela é concebida como neutra, como autônoma e como universal. O modelo é linear: ciência, tecnologia, inovação, crescimento, bem-estar. A referência central dessa época é no relatório publicado por Vannevar Bush, que é Ciência, a Fronteira Science, The Endless Frontier. A política pública, nesse paradigma, enfatiza o fortalecimento da capacidade científica por meio do financiamento à pesquisa básica, revisão por pares, indicadores por inputs, recursos, bolsas, laboratórios. A decisão política parte da oferta. O exemplo prático citado pela professora Lea inclui o crescimento exponencial de recursos no pós-guerra e também a delegação de decisões dos conselhos de pesquisa. O segundo paradigma, nas décadas de 60 e 70, é o da ciência como solução e causa de problemas. A ciência ainda é vista como um instrumento de progresso, mas passa a emergir questionamentos sobre os seus impactos sociais e também ambientais. A autora cita os debates ambientais encadeados pelo livro da Raquel Carson, que é A Primavera Silenciosa, e também a crítica ao uso da ciência como no projeto Manhattan. Surge também uma ênfase na demanda, onde a política passa a identificar prioridades, estratégias como energia e telecomunicações, principalmente voltada num contexto de Guerra Fria. Então, essas avaliações acabam se tornando centrais aí. Aqui o conceito da ciência acaba mudando. Ela continua linear, mas precisa ser orientada por propriedades ambientais e sociais. No terceiro paradigma, que é chamado de ciência como fonte de oportunidade estratégica, está ali nas décadas de 80 e 90, a ciência passa a ser entendida como socialmente construída. A professora Lea menciona debates como ciências voltadas para a guerra, produção do conhecimento na questão da segurança nacional, sistemas nacionais de inovação, de hélice tripla e também a teoria do ator-rede, de Latour. O conhecimento deixa de ser visto como exclusivamente acadêmico e passa a ser produzido por redes, envolvendo múltiplos atores, desde a sociedade civil, as universidades e também o setor privado. A política pública adota instrumentos como parcerias privadas, econômicas, programas estratégicos. A avaliação passa a considerar o impacto. A autora destaca que mais de 70% dos pesquisadores estão fora da academia, evidenciando a ampliação dos atores na produção científica. O quarto paradigma, que é a ciência para o bem da sociedade, ainda em construção, está no século XXI, e se chama Ciência para o Bem da Sociedade.
Aqui a ciência é vista como culturalmente situada, dependente de contextos locais, da participação social e também do seu impacto ambiental e social. Não há um único modelo universal. A autora enfatiza que os conceitos como participação pública, produção coletiva e epistêmica, bem como as avaliações também. Exemplos citados incluem o banimento social de organismos geneticamente modificados em alguns países europeus e a adoção de processos participativos de decisão, bem como questões relacionadas a gênero, a raça, a questões éticas. Surge esse conceito mesmo indicando que as políticas precisam considerar a história, o contexto nacional e não apenas imitar os modelos internacionais. É nesse ponto que a análise da professora da USP, chamada Elizabeth Balbachevitz, complementa a professora Léo Velho. No livro Processos Decisórios em Política Científica, Tecnológica e de Inovação, publicado em 2010, a professora Elizabeth destaca o foco para os processos decisórios e as arenas institucionais. Para ela, os conceitos de ciência não operam apenas no plano abstrato, mas moldam instituições, fundos e instrumentos concretos. Ela descreve, por exemplo, o papel da FINEP como o principal órgão de fomento e inovação, atuando em toda a cadeia de inovação. Destaca o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado em 1969 e operacionalizado pela FINEP em 71, como um mecanismo de financiamento prioritário para programas estratégicos. A professora Elizabeth também analisa o Plano Nacional de Desenvolvimento, o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que incorporam diretivas setoriais e estimularam a interação e a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico com o setor privado. Nos anos de 1990, surgem reformas como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é tanto o módulo 1 como o 2 e o 3, além de novos instrumentos para o Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência e também aos fundos setoriais. Os fundos setoriais são exemplos claros de como os conceitos de ciência vinculados à propriedade estratégicas como energia elétrica, siderúrgica, aeronáutica, o petróleo, moldam decisões orçamentárias. No século XXI, com as conferências nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2001 a 2005, a inovação passou a ocupar o centro da política pública. A Lei de Inovação, Lei número 10.973/2004, que foi alterada em 2016, que institucionalizaram o marco legal da ciência tecnológica e de inovação, bem como a Lei do Bem, número 11.196/2005, que concede incentivos fiscais a empresas no regime do lucro real, que investem em pesquisa, em desenvolvimento e também em inovação tecnológica. Criam mecanismos para facilitar a cooperação da universidade, empresa e também da circulação de pesquisadores. Aqui o conceito dominante já é sistêmico e é orientado à inovação. Os conceitos de ciência orientam as prioridades em energia, recursos naturais, gestão de risco. No paradigma linear, a política investe em capacidade científica básica. A formação, por exemplo, de pesquisadores, profissionais, de laboratórios. No paradigma orientado por demanda, prioriza energia, infraestrutura. No paradigma sistêmico, cria fundos setoriais para o petróleo, para a bioenergia, para energia elétrica. No paradigma voltado para o bem da sociedade, incorpora a participação social em decisões sobre riscos ambientais e também de planejamento territorial. Assim como mostra as professoras Léa e Elizabeth, os conceitos de ciência dentro da política científica e tecnológica de inovação não são apenas ideias abstratas. Eles estruturam arenas decisórias, definem prioridades, estratégias, moldam instrumentos de financiamento e orientam a governança da pesquisa. Entender, então, esses conceitos é entender como é que o Estado decide investir em energia, em recursos naturais,
e também na gestão dos riscos, temas centrais para as geociências e também para o campo da ciência, da tecnologia e da inovação. Obrigada.